Boa tarde, meus irmãos, boa tarde vocês de todo o Brasil, meus queridos irmãos, meus amigos, você também em outro país que estiver me assistindo, meus irmãos, meus amigos de outro país também. Que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos, especialmente vocês aí de Portugal, onde eu tenho recebido muitos elogios, de irmãos do Portugal que têm comentado aqui no meu canal, me elogiando, Fico muito feliz com isso, também dos meus irmãos brasileiros. Agradeço a todos vocês pelo apoio que vocês me dão. Peço a vocês que dêem um joinha para mim aí, para me ajudar, para que o YouTube divulgue mais o meu trabalho, para que o YouTube veja que o meu trabalho é relevante. E você, meu irmão que ainda não se inscreveu no meu canal, ô meu irmão, dá uma forcinha para mim aí. Eu estou numa batalha acirrada aí para ver se completo 1000 inscritos e já estou já bem pertinho de 800, parece que 785 inscritos. Me ajuda aí para a gente chegar nesses 1000 depressa, tá? Fico muito feliz, agradeço a vocês muito por isso, peço muito a Deus a vocês por isso. E aquele irmão, testemunha de Jeová, que está ali desprezado ali na torre de vigia, porque ele já não está mais acreditando muito naquelas balelas ali do corpo governante, Ô meu irmão, se você está desprezado aí, liga para mim aqui, ó. Eu não desprezo ninguém não, eu não desprezo ninguém, eu amo meus irmãos, seja ele preto, seja branco, seja de pele vermelha, qualquer cor, seja ele pobre, seja rico, qualquer um, até um morador de rua, para mim é um ser humano, eu não desprezo ninguém. Eu não deixo de conversar com ninguém, não deixo de ter um dedo de prosa com ninguém. E aquele irmão também que foi desassociado, aquele irmão que saiu da torre de vigia também, ali os parentes abandonaram ele, Muitos foi abandonado até por filhos foi abandonado por pais. Dá uma ligadinha para mim, para a gente conversar. Aqui não tem tempo ruim com a gente não. Nós aqui das Minas Gerais, nós aqui gostamos de bater um papo e de tomar um cafezinho com um pãozinho de queijo, mas infelizmente vocês estão distantes e eu estou aqui, mas quem sabe um dia Deus coloca a gente frente a frente para a gente tomar um cafezinho quente com um pãozinho de queijo, Quem sabe, Não vamos perder a esperança, meus irmãos? Meus irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a pregação das testemunhas de Jeová. Tem um assunto muito interessante para conversar aqui hoje a respeito da pregação deles. Nos dias do apóstolo João, estava acontecendo algo bem semelhante ao que acontece atualmente. Muitos discípulos haviam abandonado a fé cristã e andavam de casa em casa, tentando fazer com que os discípulos também se desviassem da fé verdadeira. O apóstolo João chamou eles de enganadores, porque eles queriam convencer os discípulos que Cristo não veio em carne. Que Cristo não veio em carne. O apóstolo João ainda disse mais, chamou eles de anticristo. O apóstolo João disse que esses homens haviam abandonado a doutrina cristã, por isso eles não tinham Deus. João recomendava os discípulos a não recebê-los em seus lares e nem ao menos os cumprimentar. Então, quando a pessoa vem na nossa porta pregando um evangelho distorcido, seria bom a gente nem cumprimentar. Isso que eu falei aqui, o apóstolo João falou na sua segunda carta, a partir do versículo 7 ao 11. Agora, na primeira carta de João, no capítulo 4, versículos 1 em diante, a partir dali, João passa a dizer aos discípulos para não dar crédito a qualquer espírito, ou seja, a qualquer pessoa que chegar em sua porta. Antes, se chegar alguém na sua casa pregando uma mensagem para você, antes você deve provar se essa pregação daquela pessoa provém de Deus ou não, se é um pregador da palavra de Deus ou se não. Mas aí você pode perguntar assim, meu irmão, mas
Como que eu vou fazer essa prova com essa pessoa para saber se essa pregação é da palavra de Deus ou não? É simples. Fala de Cristo para ele. Mostra para ele que você é cristão, que você acredita em Cristo, que você tem Cristo como seu Senhor e Salvador, e pergunta para ele se ele também acredita. Pergunta para ele se ele acredita que Jesus veio em carne e ressuscitou em carne. Se ele falar que não, então é um espírito maligno. Se ele falar que não, que ele não acredita que Jesus nasceu em carne e ressuscitou em carne, é o espírito do anticristo, conforme o apóstolo João diz, é o espírito do anticristo. E veja, meus irmãos, atualmente existe uma semelhança, né? Veja que há uma semelhança muito grande, né, nos acontecimentos daqueles dias com os dias atuais. Atualmente, a sociedade Torre de Vigia, na pessoa do corpo governante, juntamente com as testemunhas de Jeová, prega um evangelho totalmente equivocado. Um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho pregado pelos apóstolos. Não tem nada a ver, né? Eles desprezam Cristo de todas as formas. Eles desprezam Cristo de todas as formas. Chegaram ao cúmulo de adulterar a Bíblia deles para tirar a divindade de Cristo. Até rebaixaram Cristo à classe angelical. Eles dizem que Jesus ressuscitou em espírito, contrariando assim as palavras do próprio Jesus. O corpo governante não acredita que Jesus ressuscitou em carne. Mas eu vou mostrar aqui as palavras do próprio Jesus em Lucas capítulo 24, versículos 36 a 40, onde o próprio Jesus diz ao contrário do que o corpo governante das testemunhas de Jeová ensinam. Aqui, Lucas capítulo 24, a partir do versículo 36, aqui mostra que Jesus, né, após a ressurreição dele ali, ele apareceu aos seus discípulos. Veja, meus irmãos, que interessante aqui, ó, que diz assim, ó, os discípulos de Jesus ficaram atemorizados, pensando ser um espírito. Quando Jesus apareceu no meio deles, eles ficaram atemorizados, pensando ser um espírito. Mas veja o que Jesus disse para eles. Jesus disse-lhes: vedes as minhas mãos e os meus pés, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne e nem ossos, como eu tenho. Viram? E agora, meus irmãos, diante dessas palavras aqui de Jesus, com o que o corpo governante diz, que Jesus ressuscitou em espírito, e essas palavras de Jesus aqui, em quem que nós devemos acreditar? Né? E agora, nós vamos acreditar em quem? Ó, no livro de Tito, no capítulo 1, versículo 2, o apóstolo Paulo disse que Deus não mente, ou seja, Jesus não mente. E o corpo governante? Será que o corpo governante não mente também, não? Será? O que vocês acham? Eu acho que nem precisa dizer, nem precisa responder essa pergunta. Basta lembrar de quantas as profecias que deram errado no corpo governante, quantas vezes eles já fizeram previsões para o Armagedon, ou seja, o final dos tempos, e nenhuma se cumpriu. Nenhuma se cumpriu. Veja, 1914 não veio, 1918 não veio, 1925 não veio, 1975 não veio, e a geração de 1914, que de modo algum passaria até que todas essas coisas ocorressem, também não aconteceu, e quantas outras coisas, meus irmãos. Então nós vimos aqui que o corpo governante, tudo o que eles falaram até hoje é mentira. O corpo governante só mentiu, e Jesus só falou a verdade. Em quem que nós vamos acreditar então? Nós vamos acreditar no mentiroso compulsivo ou em um que nunca mentiu, que é o caso de Jesus? Pensa, meus irmãos. Então, pensa muito bem quando essas testemunhas de Jeová chegar na sua porta,
dizendo que está pregando uma mensagem de Cristo, ou seja, uma mensagem de salvação, uma mensagem do Rei, pergunta para eles se eles acreditam que Jesus ressuscitou em carne ou em espírito. Pergunta para eles se eles acreditam que Jesus nasceu em carne ou em espírito e se Jesus ressuscitou em carne ou em espírito. Se eles disserem que, porque o corpo governante falou que Jesus ressuscitou em espírito, então diga para eles, olha, sinto muito, não quero ser grosso com vocês, mas por favor, vai pregar para outra pessoa, porque eu já tenho o meu conhecimento. Eu sei que Jesus ressuscitou em carne e Jesus não mente. O próprio Jesus disse e ele não mente. Então diga isso para eles. Não precisa fazer grosseria, não. Simplesmente assim.